Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o canal Matheus Fernando Repórter. Bom, rapaziada, tudo é Grenal agora, né? Toda notícia, todo bastidor, toda informação nos direciona para mais um clássico Grenal, Grenal 443, mais um Grenal da história do futebol gaúcho, válido dessa vez pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Colorado deu alguns dias de folgas para os jogadores, até quinta-feira, dia da representação, para os jogadores descansarem, aproveitar suas famílias, relaxarem um pouquinho. Outros vão usar esse tempo para recuperar suas respectivas lesões. A gente vai trazer uma informação sobre o jogador que está se recuperando sobre a sua lesão. A gente vai repercutir essa informação aqui nesse vídeo aqui no canal. E as notícias de bastidor agitam também o outro lado da história, né? O lado azul do clássico. Afinal de contas, o Grêmio está numa situação um pouco complicada comparado ao Internacional no Brasileirão. Um Grêmio que flertou praticamente o campeonato inteiro com o Z4. O Grêmio hoje que é o 11º colocado com 35 pontos, se não estou enganado, no Brasileirão. O Grêmio que vinha uma importante vitória diante do Fortaleza nessa última sexta-feira por 3-1 na Arena. O Colorado, é verdade, nessa temporada está 100% no Grenal. O Inter venceu no primeiro turno do Gauchão por 3-2, na primeira fase, vencendo o primeiro turno do Brasileirão por 1-0 lá no Couto Pereira com o mando do Grêmio ainda no primeiro turno do campeonato, e nesse clássico Grenal no dia 19 o Colorado tenta manter essa invencibilidade. E para apimentar um pouco mais as coisas e esquentar um pouco mais os bastidores, o César Fabres da Rádio Mortal trouxe a informação de que o Grêmio pretende pagar um bicho diferenciado para os jogadores colocarem um pouco mais de vontade para vencer o Clássico Grenal. O que é um bicho, Matheus? Uma bonificação financeira que os jogadores ganham aí caso vençam o Clássico Grenal. Então, o César Vapres trazendo essa informação que o Grêmio tenta movimentar um pouco mais os bastidores para dar um incentivo a mais para os jogadores, também para a torcida tentar aí um resultado positivo diante do Internacional no próximo dia 19, no Clássico Grenal, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Grêmio se movimenta por lá para tentar resolver sua vida dentro do Campeonato Brasileiro, o Internacional nos seus bastidores também se movimenta. O Inter, que para esse clássico não vai ter o Thiago Maia suspenso, não vai ter outros jogadores aí por questões de lesões, mas tenta recuperar outros, né, como o Agostinho Rogel, o Bruno Tabata, que ficou de fora do jogo desse último fim de semana por conta de uma virose nesse empate diante do Corinthians lá na Neoquímica Arena, um jogo que teve bastante repercussão e polêmica. Tem outros jogadores aí que o Internacional tenta recuperar, e tem um jogador que o Internacional trouxe uma nota oficial na tarde dessa última segunda-feira, que passou por uma cirurgia lá na Argentina, e o Colorado soltou uma nota oficial. Eu estou falando do zagueiro Gabriel Mercado, xerife, uma das lideranças do Internacional, que sofreu aí um rompimento no ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo na partida diante do São Paulo lá no Morumbi, que o Internacional venceu de virada por 3-1, e o Internacional soltou uma nota oficial trazendo e atualizando a informação e a situação do jogador. Abre aspas para a nota oficial do Internacional. O Esporte Clube Internacional informa que o zagueiro Gabriel Mercado passou por uma cirurgia bem sucedida para reparar o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, após a lesão sofrida na partida contra o São Paulo. O clube acompanhará de perto a recuperação do atleta e seguirá atualizando sobre o seu progresso, fecha aspas para a nota oficial do Colorado sobre a situação do Gabriel Mercado. E como eu comentei aqui, sofreu aí um rompimento do ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo nessa partida diante do São Paulo, lá em São Paulo, e agora o jogador vai passar aí por um período de recuperação, depois fisioterapia, aquela coisa toda, até voltar a estar à disposição do técnico Roger Machado. Ele que tem contrato com o Internacional até o final dessa temporada, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho aí, né, o feeling de que o Internacional vai renovar por mais uma temporada com o jogador, mas esperar para ver o que vai acontecer, né? Futebol, tudo é, né, questão de negócio, conversar e ver o que vai acontecer. Mas pela representatividade que o Gabriel Mercado tem nos bastidores e também dentro do clube, acredito eu que ele vai continuar para a próxima temporada. Pelo menos essa é a ideia que o Internacional até pretende nos bastidores, por tudo que envolve a representatividade e a liderança do argentino no Internacional. Outro jogador que está tentando ter sua representatividade dentro do clube é o jovem zagueiro Gabriel Mercado. É o jovem meia Gabriel Carvalho,
jogador, né? Outro Gabriel, o Gabriel Mercado foi que passou pela cirurgia. O Gabriel Carvalho está começando aí a sua carreira, sua trajetória no futebol e começando a dar os seus primeiros passos dentro do Internacional. Há pouco, cerca de uns 2 meses, 3 meses para cá, ele é titular incontestável da camisa colorada. Nos últimos jogos, vem jogando um pouco abaixo do esperado, mas hoje é um jogador titular, mesmo jogando um pouco fora de posição. Ele joga no meio, aberto um pouco mais pela esquerda. Na minha visão, ele teria que jogar um pouco mais centralizado, armando uma jogada, mas o Internacional tem um Alan Patrick. E o jogador vem sofrendo algumas contestações, né? Muito pelos últimos jogos, que ele vem sofrendo algumas críticas. No último jogo diante do Corinthians, ele deu aquela entregada que surgiu, o gol do Yuri Alberto ainda no início, nos primeiros minutos da primeira etapa no jogo nesse último fim de semana, no empate diante do Corinthians. Também atuou de uma forma um pouco mais apagada e tímida nesse jogo diante do Timão, e por isso ele vem sofrendo algumas críticas, né? Mas na minha visão, ele tem os pró e tem os contras, né? Alguns contras é isso aí. É a questão de ele sofrer críticas, a parte da torcida aí, às vezes pega no pé por ser um jogador jovem, enfim, mas é um jogador que já demonstrou qualidade e talento para progredir cada vez mais e atingir os objetivos dentro do Inter. Na minha visão, é um jogador que é titular incontestável no Internacional, é um jogador jovem que pode render lá na frente uma graninha para o Internacional. O Colorado, como eu falei no vídeo anterior de Inter aqui, ganhou seus maiores títulos na sua história usando os garotos que deram aí a maioria dos títulos que o Internacional tem na sua história. Então, é esperar para ver o que vai acontecer. É um jogador que é jovem, vai oscilar, tem aí tem os olhares atentos de times da Europa. Então, é um jogador que lá na frente vai dar aí bons frutos e que precisa de um pouco mais também de tempo. Se no ano passado o Internacional deu bastante tempo para jogadores que entregaram bem mais do que em questão negativa, o Inter caiu fora de algumas competições por jogadores que entregaram muito mais de forma negativa do que o Gabriel Carvalho. Então, se deram um pouco mais de tempo e tiveram paciência com outros jogadores que não mereciam, porque não ter um pouco mais de paciência e tempo com o Gabriel Carvalho também, que na minha visão tem que ser titular e tem que ter sim o amparo da comissão técnica para se continuar sendo titular da camisa colorada no meio-campo do Internacional. Tu acredita que o Gabriel Carvalho lá na frente vai dar bons resultados? Ele merece a titularidade nesse momento? Tu acredita nesse bicho extra que o Grêmio tá pagando aí ou pretende pagar para os jogadores entrar um pouco mais de afinco para vencer o próximo Clássico Grenal diante do Internacional? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!